E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Salles Martins e aqui é o Pesquisando Direito. Hoje a gente vai conversar sobre melhores estratégias para se fazer, para se desenvolver, para se tentar passar numa seleção de mestrado. Eu fiz algumas seleções de mestrado na época da minha graduação, logo depois que eu me formei, e eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco dessa minha experiência, daquilo que eu fiz que foram atos que com certeza me ajudaram a ter um sucesso aí. Para quem não sabe, eu não passei de primeira, né? Eu acho que eu já comentei isso em outro vídeo, mas eu não passei de primeira quando eu tentei a minha primeira seleção de mestrado. Não passei, eu tentei na UFC, tentei na UNB, não deu certo. Passei um ano estudando e na segunda vez deu tudo certo. E aí eu queria compartilhar algumas coisas com vocês para fazer com que vocês não percam o tempo que eu perdi, né? Tempo é uma coisa fundamental e quanto mais a gente pode economizar tempo, melhor. E aí eu separei pelo menos 3 ações que são muito úteis e que ajudam muito na hora de você fazer uma seleção de mestrado, principalmente se você vem da graduação e não tem muita experiência com isso. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é: defina de forma clara onde você vai tentar a seleção de mestrado, aonde você vai querer participar, e tente definir isso o mais rápido possível. E você pode usar alguns critérios para tentar definir o local que é melhor para você. Pode ser o critério econômico, é um critério, por exemplo, que eu levei em consideração. Eu fiz seleções em instituições federais porque os mestrados que eram em outras instituições privadas tinham valores que eram muito altos e na época não seria possível para mim desenvolver. E, além disso, os programas de mestrado que eu me apliquei eram programas que tinham uma conceituação boa, né? Não sei se vocês sabem, mas os programas de pós-graduação em Direito, eles possuem uma numeração, uma espécie de índice de qualidade, vamos dizer assim, entre aspas, da CAPES, definido pela CAPES. E varia esse número, o de a nota máxima seria 7, e eu escolhi a UFC, que na época eu acho que a nota era 4, não tenho certeza, e a UNB, que à época a nota era 6. E naquela época, nenhuma faculdade de Direito, nenhum programa de pós-graduação em Direito tinha nota 7, né? Então, nota 6 seria aí uma nota alta. E eu digo a vocês, meu foco mesmo era tentar passar na UNB. E aí, como eu acho que vocês já sabem, eu comentei no outro vídeo, não deu certo de primeira, nem na UFC, nem na UNB, e eu passei mais um ano estudando. Só que aí, uma coisa que foi boa de não ter passado, né, apesar do tempo perdido, é porque eu tive a experiência de ter passado, de ter feito as provas e ter feito o teste. Então uma dica que eu dou é: defina aonde você quer fazer, porque a partir do momento que você define aonde você quer fazer, você pode começar a fazer pesquisas mais profundas sobre quem são os professores que dão aula lá, como funciona o programa. É muito importante, pessoal, conhecer o programa antes de entrar, saber quais são os grupos de estudo, grupos de pesquisa, quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Se você só sabe para onde você quer ir, você pode conversar com alguém que está tentando ou que já está lá e perguntar quais são os professores que estão com mais opção de orientação. Então vale muito a pena. E para decidir isso, você pode levar em consideração essas categorias que eu falei para vocês, mas também você pode levar em consideração outros elementos, como por exemplo, o tema de pesquisa que você quer desenvolver. Você pode, por exemplo, querer desenvolver um tema de pesquisa voltado para o transconstitucionalismo, que é uma tese desenvolvida pelo professor Marcelo Neves. Então, o melhor canto para você ir seria ir para a UNB, porque ele está lá. Então, dependendo do que você está pesquisando, se é direito penal, se é direito civil, procure uma instituição que tenha ali um programa de ponta e que seja compatível, né, com as suas possibilidades. Então, a primeira coisa: defina aonde você quer fazer. A importância de você definir onde você quer desenvolver o seu estudo implica você ter maior facilidade para pesquisar os editais. Como assim? A segunda dica é: depois de definir, estude os editais de seleção. Saiba como que a seleção desses lugares funciona. É uma seleção de 2 fases? É uma seleção de 3 fases? É uma seleção que vai levar em consideração as linhas de pesquisa que existem dentro da instituição? Por exemplo, na UFC, a seleção, se me recordo bem,
quando eu fiz, ela não separava em linhas de pesquisa. Então você tinha todas as vagas, todo mundo concorria para todas as vagas de mestrado junto. Mesmo que meu trabalho fosse, sei lá, em ambiental e o trabalho da outra pessoa fosse em penal. Agora na UNB não. Na UNB há uma separação por linhas. Então se meu trabalho era em constitucional, eu concorria com a galera de constitucional. Se o trabalho do colega era direito regulatório, ele concorria com a galera de direito regulatório. Então é muito importante você saber como que funciona a seleção de mestrado, como que funcionou no semestre passado, porque é muito provável que boa parte dessas regras permaneçam iguais. E assim você já consegue se antecipar e se preparar naquilo que for necessário para você ir bem na prova. E aí isso envolve leitura de alguns textos básicos, isso envolve saber construir um desenho, um projeto de pesquisa voltado para lá. Isso envolve você saber, por exemplo, se vai ser necessário fazer uma prova de proficiência de língua estrangeira. Porque, por exemplo, é muito comum que vários programas de pesquisa exijam uma comprovação de proficiência em língua inglesa. Na UFC, quando eu fiz, era assim. Mas já na UNB não. Na UNB bastava eu assinar uma declaração dizendo que eu tinha domínio de leitura noutra língua. Então é muito bom você conhecer. É uma espécie de concurso público, pessoal. Então, do mesmo jeito que você faria se fosse fazer um concurso público, tendo que conhecer o edital, você deveria fazer aqui também. A minha terceira e última dica aqui para esse vídeo é justamente voltada para parte que talvez para mim seja mais importante e também a mais difícil na minha visão, que é a seguinte: é focar naquilo que você tem controle. Como assim, né? Eu percebo que muitos alunos ficam nervosos quando se deparam com a possibilidade de fazer uma seleção de mestrado, ficam nervosos com a quantidade de pessoas que estão concorrendo, ficam nervosos com a possibilidade da primeira fase vir muito difícil e ele não conseguir passar. Só que todos esses elementos, pessoal, são elementos que não estão dentro do controle de vocês. Então, se isso não está fora do controle de vocês, não há razão pela qual perder tanta energia aí. É mais importante e mais estratégico vocês perderem energia nos locais onde você tem controle, como ocorre no desenvolvimento do projeto. O projeto é algo que você produz e é algo que está totalmente dentro do seu controle. Fora do seu controle talvez esteja a avaliação do seu projeto, mas a elaboração dele é algo que está nas suas mãos. Então vale muito a pena você focar em desenvolver um bom projeto, especialmente se no programa de pós-graduação que você quer tentar é um programa que privilegia bons projetos, programa que pontua muito bem quando você apresenta um bom projeto. Então foca em desenvolver um bom projeto, foca em tentar melhorar a sua escrita, a sua capacidade de analítica, foca em tentar desenvolver as habilidades que você consegue desenvolver independente de qualquer seleção que você vá fazer. Porque assim você consegue melhorar a cada momento aquilo que as suas skills, né, as suas habilidades. Isso com certeza vai ser útil lá na frente, na hora que você estiver se aplicando para essas seleções. Então, se eu tivesse que dar aqui uma terceira dica, seria: tenta fazer um bom projeto, um projeto realmente bom. Tenta pesquisar quais são os professores que atuam lá na pós-graduação, que são mais atuantes, o que eles trabalham. Tenta conectar o seu projeto com o projeto de pesquisa deles. Isso tende sempre a trazer bons frutos. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo curto, mas um vídeo objetivo. Me mandem dicas, né, ideias de vídeos, dúvidas que vocês possam vir a ter sobre programa de mestrado, sobre desenvolvimento de trabalho acadêmico. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui, e se você tivesse ficado até o final aqui desse vídeo, por favor, deixa um like, ajuda muito a gente a chegar em outras pessoas, e se possível compartilha e segue a gente aí nas redes sociais. Valeu, um abraço e tchau!